atitudes emergentes. Isso tem a ver, sim, com a nossa situação local, né? Porque nós vivemos, e agora entrando um pouco no tema que eu propus para que a gente conversasse um pouco hoje, sobre a extinção das abelhas, né? Extinção e morte, já nem diria só as abelhas, mas os polinizadores, em função do problema dos agrotóxicos. Nós vivemos uma situação muito séria alguns meses atrás, no final do ano de 2018, início do ano de 2019, faz mais ou menos um ano hoje, onde nós perdemos em torno de 500 milhões de abelhas no estado do Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Só que foram em torno de... Não se tem o número certo, né, mas podem ter sido afetadas em torno de 6 mil colmeias. Né? Então, e nem quase não se fala, né? E praticamente não se fala. Quando se fala nas abelhas africanas e europeias, que são, obviamente, polinizadores muito importantes, polinizadores por excelência, como a gente chama, mas há todo um universo que, inclusive, é muito pouco estudado, que são as abelhas nativas, né? As abelhas sem ferrão, as mondaçaias, enfim, as abelhas criadas pelos indígenas, quando a apicultura começou a se desenvolver no estado do Rio Grande do Sul, né? Já na época dos jesuítas, enfim. E estudos comprovam que um terço da produção mundial, por exemplo, ela depende da polinização. E a abelha, nesse contexto, as abelhas são responsáveis por grande parte, em torno de 80% da polinização de todas as plantas cabem às abelhas. E com base nisso, os cientistas também entendem que ela é um indicador ambiental importante, né? Ela presta um serviço ecossistêmico importante, é calculado hoje no Brasil em termos de 43 bilhões de reais de serviços ecossistêmicos de polinização que a abelha presta de graça. Né? Os serviços ecossistêmicos é quando a natureza se encarrega da prestação de um serviço que, se não fosse a natureza, o homem teria que prestar. Né? Sim, eu li alguma coisa que eles calcularam o quanto seria esse trabalho das abelhas, e é um número incrível, né? Sim, em 2018 ele foi calculado em 43 bilhões de reais aqui no Brasil. Ou seja, se não fossem as abelhas efetuar o serviço delas sem custo nenhum para os seres humanos, nós teríamos que nos encarregar desse serviço de polinização para termos frutas, verduras, enfim, as culturas, né? Como, aliás, já acontece na China, numa província específica, lá onde há homens polinizadores, né? Polinizadores humanos. Quando as abelhas desapareceram daquela região, o homem está tendo que fazer o trabalho de polinização em um custo altíssimo. Né? Claro que na China eles não têm nenhum problema de mão de obra, mas sim. É muito complicado isso. Né? Então nós estamos num quadro, né, Beatriz? É importante que a gente tenha isso claro. Que não dá para se conceber a realidade local como desconectada de uma realidade global. É muito importante que a gente adote medidas de redução do plástico, né, de redução da emissão de gases de efeito estufa, que se preocupe com a pegada ecológica das nossas ações, ou seja, o que é aquilo que a gente faz no dia a dia, no daily life, como a gente diz, impacta o meio ambiente, para que a gente evolua para uma situação de cuidado extremo, sob pena de sofrermos amanhã, e já estamos sofrendo as consequências de uma catástrofe iminente ainda. Na verdade, nós estamos, tipo assim, no primeiro episódio do final dessa catástrofe, né? E isso tudo começa, infelizmente, pela negação, né? Total. Agora, por exemplo, essas soluções que a gente vê que aparecem, me parece muito mais uma espécie de surto, assim. Eu li que lá na França eles vão plantar milhões de árvores para melhorar o aquecimento. Uhum. E que estão jogando sementes nos campos para crescimento de árvores. Estão buscando Sim. isso como uma solução. Não me parece uma coisa pensada. Me parece muito mais um desespero, né? Um impulso, né? Isso. É muito sério isso. Claro que
a gente tem que valorizar sempre, né, a preocupação, qualquer coisa, claro. O engajamento, enfim, é isso que a gente busca, né, procura nos hábitos, nossos hábitos diários, sobretudo. Mas é importante que a gente tenha atenção para isso, porque num movimento desse, sem orientação, sem uma planificação eficiente e bem fundamentada do ponto de vista científico, tecnicamente, que pode estar introduzindo, por exemplo, espécies ou alterando a biodiversidade de uma forma tal que essas espécies endêmicas que ocorrem naqueles lugares, só naqueles lugares, muitas vezes, sejam afetadas pela introdução de espécies que não são dali, né? E cria todo um desequilíbrio, não só a partir dos vegetais, mas também, sobretudo, dos animais, né? Tem o exemplo do javali aqui no Rio Grande do Sul, ele chegou aqui e se tornou quase que uma praga, né? Porque é uma espécie que tem uma ocorrência bastante forte em várias regiões do estado e tem um comportamento agressivo, assim, domina, né, as outras espécies e tende a se tornar até muitas vezes uma ameaça à situação local. Então é importante sim, mas tem que se tomar alguns cuidados aí, né? Sim, agora é difícil, porque há pouco aqui na nossa rádio web eu estava conversando com os nossos amigos através da rádio web com o Facebook e estava perguntando quais desses políticos é o pior ou piores são os eleitores que votaram neles. Uma boa pergunta. Sim, aí a maioria respondeu que são os eleitores. Outros estão dizendo, porque ainda continuam colaborando com a gente, respondendo, que é difícil a pergunta e a resposta, né? Porque nós não elaboramos, nós não chegamos a parar para pensar nada. Por exemplo, foi feita uma verificação por esses órgãos de imprensa para saber se tal fato é uma fraude, se é mentira, se é uma fake news, né? Se é um boato, e foi feito e de fato o presidente eleito por 57 milhões de brasileiros, porque ele foi eleito, teve muita mentira, teve isso, teve aquilo, mas ele foi eleito. Num pronunciamento na Câmara dos Deputados em abril de 1998, ele disse que a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país. Olha a dimensão disso. Esse pensamento é algo assim tão não tem palavras, porque ele é um pensamento de destruição e ele está mandando destruir as reservas, vai abrir as reservas para mineração. Quer dizer, esse pensamento que está no comando vai totalmente de encontro a isso tudo que tu estás falando. Sim, é uma situação tão complicada, que a gente vem avaliando e criticando e refletindo sobre tudo e agindo também sobre essa situação já desde a posse dessa pessoa, presidente. E, para começar, as pautas são destruidoras, né? Total. As agendas se não são, com relação especificamente ao meio ambiente, à ecologia, se não são negacionistas, são omissas, né? Que até agora não se viu em nenhum momento um pronunciamento presidencial criticando, ou até anunciando medidas drásticas de controle, de punição dos responsáveis pelas queimadas na região amazônica, por exemplo. Ou seja, no momento que uma autoridade pública não se omite no sentido de tomar uma posição, está concordando, anuindo tacitamente, como a gente diz, com aquelas condutas. E isso está comprovado agora, por um relatório que foi julgado, se não me engano, ontem, na Inglaterra, por uma importante organização não governamental internacional, declarando que na realidade, houve uma premeditação, não só uma premeditação desses acontecimentos com relação às queimadas, mas uma autorização presidencial, ou seja, o presidente da República contribuiu para que
houvesse uma investida no sentido de destruir o bioma pelas queimadas. Ou seja, isso tem a ver com o avanço do agronegócio, com o avanço da cultura da soja, das monoculturas, né, em geral, e sobretudo com o padrão do agronegócio que nós conhecemos muito bem, que degrada a natureza, que estabelece uma matriz de produção industrial, químico dependente, né, que justamente os biocidas hoje, os agrotóxicos, estão sendo apontados, inclusive por esse estudo da ONU aqui, como um dos principais fatores de degradação ambiental. Ou seja, no momento que eu sou uma autoridade pública que tem poder, né, para interferir, né, na situação desse, e me omito no sentido de tomar uma decisão, isso é uma posição muito séria. Quer dizer, estou endossando aquele tipo de comportamento. Um extermínio absurdo das comunidades indígenas, de lideranças indígenas, um avanço sobre os territórios indígenas, né, que são os protetores primeiros da natureza, né, são eles que estão na vanguarda lá dos cuidados da biodiversidade da floresta. Para as comunidades indígenas, isso é um valor histórico, né? É algo que tem a ver com a cosmovisão indígena, enfim. Então, é uma coisa absurda. Do ponto de vista climático, então, além da vassalagem, né, do nosso governo, infelizmente, com os interesses norte-americanos, que é uma coisa também que nunca se viu aqui, né? Tamanha subserviência, vamos dizer assim, aos interesses norte-americanos, que estão sendo criticados no mundo inteiro hoje. Quer dizer, estamos na contramão do que o mundo inteiro prega, né? Há o problema da negação do impacto das mudanças climáticas, que fica cada vez mais comprovado, e cada vez mais se insiste em negar, dizendo que a Terra é plana, inclusive, que é outro absurdo. Essas situações que estão acontecendo, quer dizer, a natureza, a ciência e os organismos internacionais multilaterais estão apontando para uma situação de absoluto extermínio e impacto generalizado, como eu acabei de dar os dados aqui, né, que são recentes, são de ontem, literalmente. Apesar de tudo isso, há uma negação absurda, né? Então, isso remete realmente, eu acho que a questão é muito interessante, muito pertinente, a uma reflexão. Bom, em primeiro lugar, o voto e a política é uma coisa séria, porque ele impacta em todos os sentidos, né, de uma forma importante. Em segundo lugar, nós temos que ter cuidado com o extremo com isso, porque daqui a pouco, né, tu tem um projeto de governo que é absolutamente contrário aos interesses da sociedade e da biodiversidade, determinando as ações no país de uma forma importante que vai nos causar muitas dificuldades. Eu acho que há uma questão, Beatriz, que não tem sido falada, mas é muito importante, e ela é, do ponto de vista simbólico, extremamente preocupante, e eu diria até violenta, que é o fato deste presidente se apresentar como presidente sem partido. Ontem, inclusive, eu li um artigo e fizeram uma referência ao presidente da República e entre caminhos botaram fulano de tal, sem partido. Eu fiquei pensando, mas como é que pode nós chegarmos a uma situação dessa? Ou seja, os partidos políticos, por mais dificuldades que existam, né, nós sabemos que nenhum partido é perfeito, seja de esquerda, de centro ou de direita, isso não é aqui no Brasil, é em todo lugar do mundo, é um privilégio nosso, esse privilégio entre aspas, porque são, na realidade, agremiações constituídas por seres humanos. Nós, como seres humanos, somos falíveis, né? Somos submetidos a uma série de variáveis, né, e pressões e mais, enfim, são instituições falhas também, né, e questionários de vários pontos de vista, mas são essenciais para a construção da democracia, né? Por que são essenciais? Porque são projetos de sociedade. Os partidos políticos vão muito além do que simplesmente uma agremiação política que discute a situação do país. Ele projeta o tipo de sociedade que aquele partido, especificamente, quer construir, né? Como a Constituição Federal, ela tem um projeto de sociedade estabelecido lá no artigo 3º, né? Com a construção de uma sociedade justa, igualitária, enfim, solidário, sobretudo. No momento que tu tens o chefe de uma nação, né, que não se compromete com nenhuma pauta partidária, portanto, eu perguntaria que tipo de projeto de sociedade essa pessoa tem, né, tu teria uma situação, um absoluto vácuo político, valorativo, simbólico, entendeu? Onde a primeira pessoa, né,
na condição dos destinos do país, é alguém que não acredita absolutamente em partido